Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui você vai aprender mais sobre o nutriente enxofre. E como que você vai fazer isso? Porque nesse vídeo eu vou responder a duas perguntas de inscritos aqui do canal. Vou responder a pergunta do Raimundo Joel, que ele perguntou nesse vídeo aqui como identificar a falta de enxofre nas plantas, sintomas nutricionais, episódio 6, que é de uma playlist em que eu falo sobre sintomas nutricionais, e esse é o vídeo específico de enxofre. E ele perguntou o seguinte: quais adubos contém o enxofre, irmão? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os adubos que são fontes de enxofre, né? Então, quais são as fontes de enxofre usadas na agricultura? E eu vou aproveitar e vou responder também a pergunta do Renato Nomura, que no mesmo vídeo ele perguntou: o enxofre acidifica o solo? Será que ele acidifica? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Bom, vamos lá, vamos falar primeiramente das fontes de enxofre, né? E eu queria falar que muito desse conteúdo eu estou usando esse livro aqui como uma base, que é o 4C Nutrição de Plantas. O efeito da câmera vai deixar ele um pouco embaçado, mas é esse aqui, ó, agora foi. É um livro muito bacana do IPNI. Tem um outro vídeo que eu falo só sobre esse vídeo, faço um review só sobre esse livro, desculpe. E é muito legal, né? Então, para quem se interessar, vai lá conferir. E é um livro que você pode adquirir no site do NPCT, né? Então você entra lá no site e você procura, que ele é comercializado lá. Legal? Então vamos falar de fontes de enxofre, né? Então, quais são as fontes de enxofre que o livro traz aqui pra gente, né? Então a primeira fonte que ele traz, que é uma fonte de enxofre, é o sulfato de amônio. É esse aqui, ó. Sulfato de amônio. O sulfato de amônio é um dos primeiros fertilizantes nitrogenados produzidos e mais amplamente utilizado na produção agrícola, né? Então, como que o sulfato de amônio ele é obtido? Pela reação do ácido sulfúrico com a amônia, né? A amônia é sintetizada com a energia do gás natural, e essa amônia ela reage com diversos componentes para se tornar diversos fertilizantes, e reagindo com o ácido sulfúrico ela vira sulfato de amônio. O sulfato de amônio ele tem, né, vou colocar aqui para você, um conteúdo de 21% de nitrogênio. Esse nitrogênio é 100% amoniacal, né? Tem muitos vídeos que a gente fala sobre fonte de nitrogênio aqui. E tem 24% de enxofre, né? É um fertilizante altamente solúvel, e esse enxofre, né, já que o nosso foco aqui é falar sobre enxofre, ele rapidamente é disponibilizado para a planta na forma de sulfato. Vamos lembrar que a forma que a planta absorve de enxofre é a forma de sulfato. Eu vou falar de outras fontes aqui também, e é muito comum a gente ver no mercado outras formas que elas precisam passar por alguns processos para disponibilizar o sulfato, tá bom? Então é sempre bom você ficar atento. Se você precisa suprir o enxofre no momento de alta demanda da planta, é bom que seja uma fonte de sulfato. Legal? O sulfato de amônio, falar rapidamente dele aqui, ele tem uma característica, né? E que 100% do nitrogênio dele está na forma de amônio e não de nitrato, como o nitrato de amônio, por exemplo, tá? Que normalmente não tem enxofre, a não ser que ele passe aí por alguma mistura. Nós temos alguns nitratos de amônio comerciais que são estabilizados, tem mais tecnologia, que contém enxofre, né? Mas não é próprio dele, tá? Do fertilizante simples nitrato de amônio, né? Agora vamos falar do sulfato de amônio. Como ele tem 100% do nitrogênio na forma de amônio, o que acontece? Esse amônio passa por um processo de nitrificação. Vou deixar também a fórmula aqui para você, né? Então, parte desse amônio a planta vai absorver, uma parte ela vai acabar nitrificando, né? E vai virar nitrato que a planta vai absorver também, ou ele vai de alguma forma para outro lugar no solo. O processo de nitrificação acidifica o solo, não o enxofre. Então, já respondendo a pergunta aí do Renato Nomura,
o enxofre não acidifica o solo por si só, mas algumas fontes, como por exemplo o sulfato de amônio, pelo processo de nitrificação do nitrogênio, libera H+, que é hidrogênio, que ajuda aí a reduzir o pH do solo, necessitando de mais calagem. Tá? Então o sulfato de amônio é sim um dos fertilizantes que mais contribui com a acidificação do solo. Bom, vamos seguir aqui. Outra fonte, né, que o livro traz aqui, né, que é muito comum, né, que também é um dos primeiros fertilizantes fosfatados, é o superfosfato simples ou super simples. Né? E o que é o super simples? O super simples, né, já passou pelo processo evolutivo de diversas formas de se obter super simples, mas a forma mais comum é o ataque de ácido sulfúrico na rocha fosfática, né? Como eu vou estar colocando para vocês aqui, que a gente obtém o fosfato monocálcico, que é o super simples, e obtém o gesso, que também é uma fonte de enxofre que eu vou falar a seguir. Né? Então, o superfosfato simples, ele também é um fertilizante com uma boa solubilidade, e ele fornece também o enxofre no momento que ele se solubiliza. Né? E ele tem aí o seu conteúdo, né, de P2O5 como fonte de fósforo de 16 a 20%, contém cálcio de 18 a 21% e contém enxofre também de 11 a 12%. Então ele acaba sendo aí também uma fonte de sulfato, né, de uma fonte de enxofre muito interessante, né, e amplamente utilizada aí também como sulfato de amônio nas formulações NPK. Né? Então, agora sim, o que acontece é que aqueles NPKs mais concentrados, normalmente eles não usam o super simples, eles usam, sei lá, o super triplo, que não contém enxofre, ele contém cálcio, mas não contém enxofre, ou de repente um fosfato monoamônico, diamônico, que contém fósforo e nitrogênio, né? E aí não vai o enxofre nesse NPK. Então isso faz com que esse NPK não seja fonte de enxofre, apesar de ser mais concentrado. Normalmente aqueles menos concentrados que tem uma fonte de super simples, ele vai estar levando enxofre também na formulação. Outra fonte muito comum de enxofre é uma fonte potássica. Então você já vê que o enxofre está casando aí com o nitrogênio, casando com o fósforo e agora casando com o potássio, que é o sulfato de potássio. Né? E o sulfato de potássio é um fertilizante também muito popular. Né? Normalmente ele tem um valor agregado maior que o cloreto de potássio, que é o fertilizante mais popular aí de potássio, com uma maior concentração, mas ele também tem uma alta concentração de potássio, além de ter o enxofre. Né? Então, em vez de cloro, ele vai ter enxofre junto com o potássio, ele vai ter aí em torno de 48 a 53% de K2O, contra os 60% do cloreto de potássio, e o conteúdo dele de enxofre é de 17 a 18% de enxofre aí na forma de sulfato, que também é uma forma prontamente aí aproveitável pelas plantas. Então agora vou ler uma coisa interessante para você aqui. Ó. Historicamente, o sulfato de potássio foi produzido através da reação do cloreto de potássio com o ácido sulfúrico. No entanto, descobriu-se mais tarde que vários minerais do solo podem ser manipulados para produzir o sulfato de potássio, e este é atualmente o método mais comum na produção. Por exemplo, minerais que contêm potássio naturalmente, tais como cainita e escoenita, são extraídos e cuidadosamente enxaguados com soluções de água e sal para remover os subprodutos e produzir o sulfato de potássio. Processo similar é usado para extrair o sulfato de potássio do Great Salt Lake em Utah e de depósitos minerais no subsolo. Né? Então tá aí o sulfato de potássio, normalmente usado principalmente para aquelas culturas de maior valor agregado que são sensíveis a cloro. Né? Na fruticultura nós temos vários exemplos aí. Nós temos aqui, vou falar rapidamente, né, mas duas outras fontes de enxofre. Né? Nós temos o sulfato de potássio e magnésio, que é a langbeinita, né, que ela tem a vantagem de possuir o potássio, o magnésio e o enxofre no mesmo grânulo. Né? Então é interessante também, vou deixar a composição dela aqui na tela para você. Então procure saber mais, é muito interessante também esse material. Nós temos a quericita também, né, também conhecida como sulfato de magnésio monohidratado, né, então acaba sendo um sulfato aí de magnésio. Também vou deixar aqui as porcentagens, né, e o nome desse material de enxofre, porque eu quero falar um pouquinho mais para você aqui sobre a fonte elementar, né, e além eu ainda vou falar do gesso, tá? Então nós temos a fonte de enxofre elementar. A fonte de enxofre elementar ela é praticamente
quase 100% de enxofre, né? É uma fonte que também é amplamente utilizada em formulações, né? E existem algumas tecnologias que utilizam da fonte elementar, né? É muito comum também as fontes elementares virem aí com pequenas quantidades de argila para melhorar a dispersão e oxidação. Tá? Então, às vezes você pergunta qual que é a fonte de enxofre desse fertilizante, né? É muito comum eles falarem que tem aí algum tipo de argila que tá ajudando a reagir aí junto com esse enxofre, que é o enxofre elementar. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem, né, do enxofre elementar? A vantagem é que ele, né, tem uma maior concentração de enxofre de fato, né, mas ele precisa passar por um processo, uma ação de micro-organismos, com água, com oxigênio, com pH, né, e todos os fatores para que ele seja disponibilizado na forma de sulfato, né? Então, existem alguns posicionamentos aí de mercado de que ele pode ser fornecido mais a longo prazo no solo, né? E isso acaba acontecendo pelo fato de que ele precisa passar por um processo aí de solubilização, né, para que ele possa estar disponível para a planta. Então ele não é prontamente disponível. Se você usar alguma fonte de enxofre elementar, a planta não vai conseguir absorver de fato no momento, ela tem que passar por um processo que depende aí de diversos fatores no solo. Outra questão que é importante falar sobre enxofre elementar é que nesse processo, né, ele reage com oxigênio e água e ele libera hidrogênio. Vou deixar a fórmula aqui também. Então o que acontece? Ele também aumenta a acidificação do solo. Então nesse caso não é o sulfato, não é o enxofre, mas a fonte de enxofre elementar que, reagindo no solo para sua decomposição para virar sulfato, libera o hidrogênio. Então responde um pouco a pergunta aí do colega e também informa um pouco mais a respeito da fonte de enxofre elementar. Tá? Às vezes para culturas de ciclo mais longo pode ser interessante, de ciclo mais curto dificilmente você vai conseguir aproveitar dentro do mesmo ciclo, né, para culturas anuais, né, como uma fonte de sulfato, né? Não vai ter uma eficiência tão grande, tá bom? Vamos falar a respeito da última fonte que eu trago aqui, né? Nós temos também, só para citar, o tiosulfato, que é uma fonte líquida de enxofre, né? Então procure saber também, mas eu não vou comentar sobre ela, vou falar sobre o gesso. O gesso, como eu comentei mais cedo no vídeo, né, ele é obtido aí junto com o super simples, mas ele pode ser obtido de diversas outras formas. Ele é um sulfato de cálcio, né, então é muito importante que você saiba isso, né, e isso é um dos principais motivos em que misturar cálcio com enxofre, né, no processo de fertirrigação, por exemplo, não é indicado, né, você acaba formando sulfato de cálcio que ele tem uma solubilidade muito baixa. Ele tem uma solubilidade baixa, mas ele é 100 vezes mais solúvel que o calcário. No entanto, o gesso ele é muito usado, né, como fonte de cálcio e fonte de sulfato, muito menos solúvel que essas outras fontes que a gente comentou aqui, mas é interessante também. E ele também é usado para corrigir o alumínio em subsuperfície. Então ele não corrige o pH do solo como o calcário, mas usado em associação com uma boa correção de solo com calcário, ele vai ajudar a corrigir o alumínio em subsuperfície, além de fornecer cálcio e enxofre para as plantas. Tá bom? Então tá aqui, né, também cerca de 23% de cálcio e 18% de enxofre, né, no gesso de hidratado. Beleza? É isso aí. Espero que tenha gostado e que sempre comenta aqui se você quer que suas perguntas se tornem vídeos aqui no canal Agro de Respeito. Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.